Falando em por que Star Wars faz sucesso há 40 anos. Por quê? Acho que porque é legal pra caramba, né? A verdade é essa. Acho que é uma história que foi muito bem contada, numa época que a gente precisava daquilo. E tem toda uma mitologia em volta. Ela não é só um filme, ela é um universo. Ela tem uma grande sacada do George Lucas. Ele pegou todo o licenciamento para ele e fez todos os bonequinhos. Todo mundo queria ter o bonequinho do Darth Vader, do Luke, da Princesa Leia, do Han Solo e tudo mais. E até hoje é assim, né? Hoje com bonequinhos pequenos, grandes, para todos os bolsos aí. E com, né, sabres de luz aí, todo mundo quer pegar o seu para brincar. Acho que é um pouco de tudo isso, né? Um conteúdo, uma história bem contada com um conteúdo que você pode ter à sua mão e ser um pouquinho também. Acho que é uma mistura de tudo isso. Por que você acha que ele teve essa sacada de fazer esses produtos e ficar doido? Porque ninguém acreditava nisso, né? Ninguém acreditava que isso fosse vender, etc e tal. E hoje é o que dá mais dinheiro para ele. Essa foi a grande sacada, né? Justamente porque ninguém acreditava nesse licenciamento, ele pegou isso daí como uma moeda de troca. Então ele conseguiu que a Fox bancasse o filme e ele ficava com os direitos para ele explorar isso com todos os outros produtos, todos os merchandisings, né? E essa é a grande sacada que fez a Lucasfilm ser o tamanho que ela conseguiu ficar, né? Tem inclusive depois empresas menores como a ILM, como toda a parte de som lá do rancho, que foi se desenvolvendo tudo em torno de Star Wars e também depois trabalhando para vários outros filmes, né? Acho que isso também é importante a gente salientar, porque foi a partir de Star Wars e da necessidade porque ele teve que começar tudo do zero, porque não existia nenhuma grande produtora de efeitos especiais, ele teve que criar tudo a partir do zero e graças a isso hoje a gente tem todos esses filmes com os efeitos incríveis, etc. Mas salientar porque ele chamou os amigos mais talentosos para criar, por exemplo, a ILM. A ILM. A junção desses nerds todos, né, naquela época, nos anos 70, a galera começando a mexer um pouquinho com o computador, mas eram computadores completamente diferentes do que a gente tem hoje, e muita criatividade. Eles usavam, né, muita gente não sabe, mas aquele letreiro que aparece no começo dos filmes, aquilo era um letreiro de verdade. Eles não tinha computação gráfica, não era o GC, né, como a gente vê hoje em dia. Aquilo era um letreiro de verdade em profundidade, né? Então, tem muito disso também. As naves do primeiro filme estavam lá presos com nylon. Tudo isso, a criatividade e a forma como eles foram fazendo e desenvolvendo a indústria como um todo, né? Toda a indústria de efeitos especiais, se não fosse Star Wars, a gente não estaria onde está hoje em dia, né? Porque a partir de Star Wars veio a ILM, que desenvolveu um monte de coisa. A Pixar nasceu dentro da ILM. Então, pô, não dá para tirar o que é a cultura pop hoje em dia, o que é o cinema hoje em dia, sem pensar no Star Wars. Aliás, essa ideia do letreiro inclinado, etc., veio de Flash Gordon, né? Ele fez várias homenagens, várias referências, né? Desde filmes de ficção científica antigos até mitologia, arquétipos, misturou tudo e deu certo. O Samurai, né? Tipo, uma grande influência. Cavaleiros Templários. Tem lá em Barcelona aquelas não é bem uma escultura que tem num prédio lá em Barcelona, que é muito capacete do Vader e dos Troopers, que é uma coisa de Gaudí, né? Então, essas influências são de vários lugares e juntou tudo isso daí para contar a história dele. Eu acho que isso faz uma diferença também. Ele não pegou só de um lugar, ele pegou várias referências de coisas que ele gostava, né? As aventuras de piratas, essas coisas, né? Uma das cenas mais emblemáticas, né, do primeiro episódio, quando eles estão juntos, né, atravessando de um lado para o outro através de uma corda. Aquilo era muito dos filmes de pirata, né, antigos. Então, todas as referências juntas ali para fazer o negócio, contar a história dele, né? E os personagens? Qual a importância desses personagens iniciais? Luke, a jornada do herói... O Luke, o escolhido, né? Essa é uma coisa que a jornada do herói ficou muito conhecida
quer dizer, já era conhecida, né? Mas acho que é uma das maiores utilizações, né? Uma das histórias, uma das sagas onde isso melhor foi explorado. A gente vê aí depois filhotes como Matrix, né? O Neo e tudo mais, mas o Luke realmente é a personificação, é o cara que vai equilibrar o bem e o mal, né? Essa é a promessa. Então, tudo isso foi utilizado. E dos personagens principais, nossa, é difícil dizer o que é o mais legal ali, né? É o Luke e a Leia, tem o lance depois deles serem irmãos, que é uma coisa que parece que não foi concebida inicialmente, ele teve essa ideia depois. O Yoda, que veio já no Império Contra-Ataca, o Vader, com aquele jeito asmático dele lá, né? Que você não sabe o que esperar daquele cara gigante com um sabre vermelho. O Vader é um personagem à parte, porque Sim. ele tem uma empatia diante do público que é uma coisa absurda. Né? Apesar dele ser do lado sombrio, ser o vilão, as pessoas torcem por ele, torcem para que ele apareça nas cenas, para que ele atue, etc. É o anti-herói que você realmente... O anti-herói não, ele é o vilão mesmo, mas né, depois a gente vai descobrindo tudo que tem ali atrás, literalmente por trás daquela máscara, né? A história toda dele. E não tem como não se apaixonar pelo Vader e a história dele, né? Como que ele chegou até ali. Isso... Mas as pessoas torcem para as vilanias dele. Você vê isso em Rogue One, né? Em que todo mundo aplaude quando ele aparece detonando tudo. Né? Não, Rogue One, a cena... Tem duas cenas que são muito fortes, são justamente as duas cenas ligadas ao episódio 4, né? Que vem na sequência. Eu não vou dar o spoiler aqui para quem não assistiu ainda, mas uma delas é essa do Darth Vader e aquela do final que faz escorrer uma lagrimazinha, né? E o Han Solo, qual é a importância dele na história? O Han Solo é Harrison Ford na sua essência ali, ele é canastrão, ele é mulherengo, né? O cara que vai tentar te ganhar na lábia. Meio pirata do espaço, né? Totalmente pirata do espaço, é isso aí. É o cara que é o galanzão, né? O cara que ele só não anda dirigindo com o braço para fora porque não dá que ele tá no espaço, né? Se ele se deixasse, ele tava ali, lá American Graffiti, né? Exato. Ele já tinha feito American Graffiti com o George Lucas. Com o George Lucas antes. Exato. Quando era um desconhecido ainda, era um marceneiro, né? Exatamente. E a cultura Jedi? O que você pode falar sobre ela? Porque depois virou até... Muita gente criou uma religião. Queriam fazer uma religião, né? Muita gente faz disso uma religião de verdade, mas tentaram na Inglaterra com que o jedaísmo fosse reconhecido como uma religião de verdade. E isso é engraçado, porque mostra que tem um estofo ali, né? As pessoas realmente vão descobrindo, vão estudando de onde que vem, vão inventando até coisas próprias para dar um sentido ao que é o Jedi, quem são os Jedi, por que eles fazem o que eles fazem, a batalha entre o bem e o mal e tudo mais. Então realmente acho que isso é uma prova de que não é só um filminho, né? Tem realmente muita coisa por trás. Os livros, né, acho que ajudam também, os livros do universo expandido de Star Wars ajudam muito a aprofundar toda essa mitologia que tem em volta de Star Wars. Uhum. Dizem que tem essa coisa assim, que muitas coisas pegam as pessoas, não é? Mas a mistura de ciência, física quântica, ou seja, a força, a coisa que une todos nós, que a quântica explicaria isso, e ao mesmo tempo a fé, a religião, as duas coisas imbricadas fariam com que isso mexesse com questões arquetípicas e mitológicas que são da antiguidade humana, né? E que foram simplesmente atualizadas. O Lucas, quando ele criou, ele foi buscar de muita coisa, beber, né, das fontes clássicas ali para conseguir construir a sua história. E é até engraçado ele começar a contar essa história a partir do episódio 4, né, que é o que a gente conhece, né? Ele contou primeiro o Star Wars, o Guerra nas Estrelas, como foi lançado aqui. Ele é o episódio 4, se você ler as letrinhas subindo ali, ele é o episódio 4. Depois só que a gente foi ver em 2000, é o episódio 1, né? Isso. Que é o Anakin pequenininho. Você sabe por que ele começou pelo episódio 4? Ele achou que não tinha força suficiente começar a contar a história daquele menininho. Contar a partir de um império já forte, tendo que lidar com os rebeldes e tudo mais, era uma coisa que tinha uma força maior do que você começar uma história do começo.
Então, até os letreiros, né, explicam um pouquinho disso. Uhum. Citando lá Rogue One, quando ninguém sabia o que era Rogue One. Né? Isso aí. Seu episódio favorito? Acho que todo mundo que assistiu a série clássica vai gostar mais do Império Contra-Ataca, né? Acho que é o mais clássico de todos, é o que te deixa, caramba, acho que não vai dar certo isso. Né? Te dá umas incertezas ali, será que o mal realmente vai ganhar do bem? E você fica naquele cliffhanger, aquela angústia de saber o que vai acontecer depois. Acho que o Império Contra-Ataca tem isso mais exagerado, traz isso e é mais legal. É o favorito de todo mundo e é o meu também. Por que o episódio 1, 2, 3 não deu tão certo como o 4, 5, 6? Ali o George Lucas errou um pouquinho a mão, né? Ele quis contar as histórias e... Ao contrário do que ele fez nos episódios 5 e 6, que ele deixou a direção na mão de outras pessoas, ele quis tudo para ele mesmo, ele centralizou muito, e eu acho que ele perdeu um pouquinho a mão. O primeiro episódio ele é infantilizado demais, depois é muito uso de computação gráfica também, talvez ele tenha se perdido um pouquinho nessa ideia, né, de fazer tudo digital, né? De fazer tudo usando o máximo da computação gráfica possível. E por isso a história acaba ficando em segundo lugar, né? E daí ela não desenvolve tão bem assim. Na época que eu assisti, eu confesso que eu estava cego e eu gostei de tudo, mas olhando em retrospectiva, eles são mais fracos do que o episódio 4, 5 e 6 e até o 7 que a gente viu recentemente. Deixa eu perguntar para você, você acha que o Despertar da Força foi uma boa retomada? Eu adoro o Despertar da Força, eu gosto bastante porque ele é um flashback, ao mesmo tempo que ele leva você adiante. Ele recupera muita coisa dos episódios 4, 5 e 6, mas expande o universo. Ele vai te dar um caminho já para onde que a gente vai caminhar agora nos episódios 8 e 9. Eu acho que ele foi na medida certa ali entre o serviço ao fã, né, o fanservice, e também trazendo uma nova dando gancho para trazer uma nova leva de fãs, né? Assim como tem feito muito bem também o Star Wars Rebels, que é uma série de desenhos animados, que também é a mesma coisa, eles usam muito do que você já conhece de Star Wars e também expande esse universo de uma forma muito legal. Cena favorita? Cena favorita pode ser de qualquer... Cena favorita, eu acho que eu tenho algumas. Uma delas, o treinamento do Luke em Dagobah, eu acho que é uma coisa muito legal. Eu gosto muito também se eu for escolher só uma, é essa daí. O treinamento do Luke em Dagobah, toda essa sequência, eu acho muito legal. Que peso tem quando o Darth Vader revela para o Luke que ele é o pai? É um peso gigantesco, né? Porque você não está imaginando aquilo. E eu até tenho como pai, eu tenho um problema com isso, que eu contei para o meu filho antes da hora. Eu vou carregar isso, sabe? De não ter contado na ordem cronológica certa e tal. Eu perdi essa oportunidade de deixar ele descobrir sozinho. Isso remonta um pouco, pensando bem, e como o George Lucas se baseou muito em mitos, arquétipos e tal, numa volta à tragédia grega e tal, que tem muito embate entre pai e filho, Édipo e Laio, aquelas coisas assim, né, que filho acaba matando o pai, etc. e tal. Enfim, eu acho que retoma muito essas coisas, essas questões que são muito antigas, né, na questão humana. Seu personagem favorito? Personagem favorito. É normal as pessoas falarem Darth Vader, falarem Yoda, mas eu acho que o elo de tudo ali é o R2-D2. Talvez as pessoas não tenham percebido isso ainda, mas ele, se não fosse ele carregando a mensagem da Princesa Leia pro Luke chegar no Obi-Wan, pensa nisso. Claro. O R2-D2 é o cara. E o R2-D2 e o C-3PO são os únicos que aparecem em toda a saga. Estão lá em todos. Né? É isso aí. Exatamente. Você sabe o que significa R2-D2? Não, o que é o R2-D2? Real 2, Dialogue 2. Ah, é? Isso em American Graffiti, um cara que estava fazendo lá, montando, disse assim para ele, R2-D2, disse, o que é isso? Ele disse, não, é o rolo 2
Diálogo 2, que eu estou precisando agora, mas eu estou só lá. E ele disse, deixa eu anotar, porque eu gostei disso. R2, soou bem, vou usar ainda um dia isso. Que legal. Pronta a lenda, né? Que foi isso. Aí surgiu o R2D2. Que legal, não sabia disso. Legado de Star Wars? O legado de Star Wars é a cultura pop como a gente vê hoje em dia. Se não fosse Star Wars, acho que a gente não estava aqui hoje. Star Wars criou toda essa cultura de merchandising, toda a cultura de blockbuster, se você pensar, tipo, começa ali com o Tubarão em 75, mas é a partir de Star Wars em 77 que o negócio realmente ganha a cara que a gente vê hoje em dia, né? Com toda essa antecipação para você ver o filme do verão, para ver o grande lançamento do mês, da semana, etc. E toda a parte de computação gráfica e tudo mais. Eu acho que a cultura pop deve boa parte do que ela é hoje em dia a Star Wars, a esse senhor chamado George Lucas. Para terminar, futuro de Star Wars. Futuro de Star Wars é cheio, muito trabalho, né? Agora, com Star Wars dentro da Disney, com filmes anuais e tudo mais, os fãs vão ficar cada vez mais pobres, porque a cada temporada a gente vai ter mais bonequinho para comprar e tudo mais, mas cada vez mais felizes também. Então, eu acho que é um futuro bastante promissor, não vejo a hora de abrir o parque novo da Disney focado em Star Wars para poder ir lá brincar, trazer o sabre de luz e tudo mais. Tá bom. Valeu, Cunha. Obrigado. Obrigadão. Até a próxima Comic Con. Opa! Ou antes, né?